O Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre
irmãos, boa noite. Quero saudá-los com a mesma saudação de Paulo aos irmãos da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós ouvimos uma melodia falando aí sobre o sermos luz, sermos luzeiros. E Deus nos chamou para sermos sal, sermos luz, né? Darmos testemunho da nossa vida cristã. Nós vamos orar pedindo a graça de Deus para a nossa vida nesta noite, né? E pedindo que Ele fale conosco através deste momento de culto, de adoração. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, gratos, ó Pai, pela oportunidade, a liberdade que o Senhor nos dá de podermos cultuar o Teu nome, ó Pai. Agora mesmo que virtualmente, ó Pai, mas cada um dos Teus servos em sua própria casa, podendo então prestar culto ao Senhor. Receba a nossa adoração, Pai, receba o nosso culto nesta noite, que o Senhor possa nos alcançar com a Tua graça, que o Senhor possa falar-nos através do Teu Santo Espírito, ó Pai, e que o Senhor possa também receber a nossa adoração, os nossos louvores a Ti, ó Pai. Portanto, receba o nosso culto, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, alguns avisos, algumas comunicações aí para esta semana. Comunicamos que continuamos com o distanciamento social, isolamento, infelizmente, né? Essa semana agora fechará mais uma vez o comércio e continuemos orando, né, em casa, para que Deus esteja abençoando e dando direção para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Mas nós continuamos com esse isolamento. Aqueles que podem, né, fiquem em casa, continuem em casa. Aqueles que estão trabalhando em casa, devemos evitar aglomerações para que a gente possa então sair dessa dificuldade o mais rápido possível. Hoje, dia 14 de junho, é o segundo domingo de junho, e eu queria, neste momento que hoje comemoramos o dia do Pastor Batista, né, segundo domingo de junho, eu queria apenas demonstrar a minha gratidão a Deus por Ele ter nos chamado, nos feito servos dEle, e de forma humilde nós nos colocamos à disposição do Senhor, e Ele tem nos usado. Eu quero ser grato a Deus por mais de 26 anos que Ele tem nos usado para a glória dEle. Eu quero demonstrar a minha gratidão aqui à Igreja Batista no Jardim Redentor, onde Deus me colocou ali como primeiro ministério, e fui tremendamente abençoado por aquela igreja, aqueles irmãos a quem tenho profunda admiração e a quem guardo no coração, né? E claro, também agora, mais de 20 anos à frente da IBJI, da Igreja Batista no Jardim Independência, e como isso nos traz alegria. Quantas bênçãos, quantas alegrias. Não gosto de lembrar das tristezas, das lutas com as quais enfrentamos, e todo pastor enfrenta, e todos nós, na verdade, enfrentamos, mas quero, nesta noite, agradecer a Deus pela vida desta igreja, que por mais de 20 anos tem convivido comigo, tem me recebido tão bem, tem me amado tanto. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E que Deus continue abençoando cada pastor que sentiu do chamado de Deus, se colocou ao seu dispor. Que Deus abençoe cada pastor. E depois estaremos orando por cada um deles.
Mas também hoje, exatamente hoje, 14/6, é quando a nossa igreja completa 40 anos de organização como igreja neste lugar. Nós estaremos comemorando no final do mês, mas hoje é exatamente o dia, né? Dia 14/6 de 1980 foi quando deu início como igreja organizada, né? Louvamos a Deus pela vida da nossa amada e fantástica Igreja Batista no Jardim Independência. Bom, tempo de frio, tempo de feijoada. Não está tão frio nesses dias, mas para o próximo sábado teremos mais uma feijoada feita, organizada e feita aí pelas mulheres da nossa igreja, tá? Então, façam seus pedidos aí até quinta-feira com a irmã Bárbara ou com a irmã Marta e reserve aí para o próximo sábado mais uma deliciosa feijoada, né? Levantaremos fundos aí para ação social, levantaremos fundo aí também para missões estaduais. Logo estaremos já dando abertura aí à nossa promoção de missões estaduais. Nosso estado de São Paulo carece muito de missionários e de ser evangelizado. Nosso estado precisa ser evangelizado, né? E continuemos orando uns pelos outros. Liga para o irmão, né? Como eu tenho pedido insistentemente, ligue para os irmãos, orem com eles, manda uma mensagem, manda um áudio. É importante estarmos juntos. De quarta-feira eu tenho ligado para alguns irmãos para a gente ter nosso tempo de oração. Então, você que tem os aplicativos aí, né? Deixem eles ativados, ative o Du, que eu tenho ligado por ele, do Google, tá bom? E, irmãos, eu gostaria, essa semana eu deixei de enviar os vídeos, porque eu percebi que muitos irmãos não têm assistido. Então, eu gostaria de incentivá-los a que assistissem os vídeos que a gente tem procurado enviar para os irmãos. Tá? Assiste os cultos, assiste a IBD também. Tem irmãos que eu estou percebendo, tem irmãos que não estão na IBD. 10 horas da manhã é a nossa IBD ao vivo. Então, tenho percebido que irmãos não estão ali. E depois eu vou assistir, porque vai estar lá no Facebook, mas eu não tenho certeza se os irmãos depois vão lá assistir, né? Então, é bom fazer isso pessoalmente, né? Conjuntamente, né? Então, todo domingo, às 10 da manhã, nós temos a nossa EBD. Então, participe juntos com os irmãos, tá? E o culto de agora à noite também, participe juntos, mesmo horário. Nós estamos fazendo às 7h30 da noite. Então, toda noite, todo domingo, reserve esse tempo para estarmos juntos, né? Separados, mas juntos, adorando a Deus de forma simultânea, tá bom? Leitura da palavra de Deus de Atos 20:24, que diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Deus nos deu uma missão, né? Cada um de nós foi chamado para ir e pregar o Evangelho. Devemos, então, cumprir muito bem a nossa missão. Você tem cumprido a sua missão? Você tem pregado o Evangelho? Agora, na pandemia, distante, mas pelos meios de comunicação aí, pela internet, pelo Facebook, você tem realmente procurado evangelizar? Testemunhar de Jesus Cristo? É importante que a gente faça isso. É importante que a gente faça isso. Vamos louvar ao Senhor? Saudai o nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome, a quem devemos honrar e glorificar. Cantemos juntos o hino Saudai o nome de Jesus. Anjos, os
Após cantarmos esse hino, quero orar neste momento pela vida da igreja, agradecendo a Deus pelos 40 anos de existência dessa igreja e também, claro, orar pelo nosso país, orar pelos pastores. Então, ore também aí no seu lugar onde você está neste momento, na sua casa. Clame ao Senhor pela vida da igreja, pelos pastores e pelo nosso país. Pai eterno, nós nos colocamos diante do Senhor para prestarmos este culto a Ti e agora intercedemos, ó Pai, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, interceder, ó Pai amado, pelo Teu povo, por aqueles que têm sofrido, por aqueles que têm sido infectados, ó Pai, por aqueles que têm perdido familiares. Pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos de poder, de graça sobre cada um, minimizando, Senhor Deus, o sofrimento, levando a paz, o conforto, o consolo a cada um que tem perdido seus entes queridos, ó Pai. Mas te pedimos que Tu continues guardando o Teu povo, guardando a nossa família, Tu continues abençoando os nossos líderes de tal forma que eles recebam do Senhor direção e possam então governar com discernimento e com sabedoria o nosso país nestes momentos tão difíceis, ó Pai. Queremos, ó Pai, interceder também pela vida da Tua igreja, mas neste momento, ó Pai, agradecendo pelos 40 anos de vida que o Senhor tem nos dado neste lugar, ó Pai. Quantas vidas aqui foram abençoadas, ó Pai, quantas vidas estão em diversos lugares do Brasil e até fora dele, ó Pai, testemunhando de Jesus, porque aqui receberam a Tua palavra, aqui tiveram um encontro com Cristo, aqui encontraram uma família espiritual que os amaram, ó Pai. Obrigado pela existência dessa igreja e continue sustentando, ó Pai, continue sendo cabeça dessa igreja, continue sendo o dono desta igreja, continue cuidando de cada um agora neste tempo de pandemia, ó Pai, para que a gente não se distraia com as coisas do mundo,
com as coisas que a internet oferece que não vão nos edificar, mas que estejamos atentos, ó Pai, ao nosso papel, ao nosso ministério, à missão que o Senhor deu a cada um de nós. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto. Também quero lembrar, ó Pai, neste momento dos pastores, ó Pai amado, os pastores batistas, que neste dia recebem a sua homenagem, que na verdade eles sejam guardados por Ti, protegidos pelo Senhor. O Senhor dê a cada um, ó Pai, discernimento e sabedoria. O Senhor possa colocar diante deles, ó Pai amado, o desejo de continuarem sendo fiéis ao Senhor e de pregarem a palavra e somente a Tua palavra. Que o Senhor possa sustentá-los, ó Pai, neste momento de pandemia, dando sabedoria para conduzirem as suas igrejas, ó Pai, conforme a vontade do Senhor. Fica com cada um e sustenta cada um, pastor, e cada família de pastor, ó Pai. E continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 2:18 diz a palavra de Deus: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhes auxilie e lhe corresponda. Bom, na sexta-feira nós comemoramos aí o Dia dos Namorados. Pode ser um dia comercial também, né? Mas também é uma oportunidade de verdade de a gente demonstrar o carinho, né, pela esposa, pelo esposo, que continua sendo nossa eterna namorada, né? Que Deus continue abençoando cada casal da nossa igreja. E teremos nesse momento agora, através do Ministério de Casais, uma breve homenagem, né, aí aos casais da nossa igreja. Olá, amigos. Este ano aí estamos comemorando o nosso Jantar dos Namorados diferente, né? Nós estamos juntos por motivo aí da pandemia, mas tenho certeza que cada um fez aquilo que realmente conseguiu para estar curtindo esse momento romântico e esse ano realmente a sós, né? Queria deixar aí para os irmãos uma leitura aqui sobre 1 Coríntios 13, né? Que fala sobre o amor de Deus, né? O amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então nós temos aqui, né, a palavra do nosso Senhor nos dando o caminho para estarmos amando um ao outro, né? Então que nós possamos deixar de ser meninos, como o texto fala, né? E possamos tomar nossas atitudes baseadas naquilo que o Senhor nos tem ensinado, né? E hoje, esse dia, né, tão especial que a gente sempre comemorou, né?
Então não poderia deixar de ser diferente. Então que vocês possam estar amando realmente um ao outro, valorizando um ao outro, que é presente de Deus, né? Nós devemos ser parceiros, sermos amigos, sermos amantes, mas em tudo nós devemos estar nos espelhando, né? Nos espelhando em Deus, né? Para exercer esse amor aí. Às vezes algumas coisas difíceis ali de praticar, mas quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, quando nós nos abastecemos no Senhor, Ele nos capacita. E é tão recompensador, né? Poder ter o outro, amar um ao outro, ter o cuidado do outro, né? Então, se nós plantarmos o amor, nós com certeza vamos colher este amor. Então, que cada um possa estar aproveitando aí, né? Essa data que foi colocada, né? Como o Dia dos Namorados, para realmente estar lembrando disso, né? Que o seu parceiro, o seu namorado, né? É um presente de Deus para a sua vida. Cuide dele, né? Eu cuido do meu. E ele cuida muito bem de mim. Eu louvo a Deus pela vida dele, eu amo você, meu amor. Também te amo. Né? Que Deus possa estar nos mantendo, né? Juntinhos assim, né? Até quando tivermos velhinhos e ainda assim sermos eternos namorados. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, namorados nesta noite, e que sejam eternos namorados. Oi, queridos namorados da Igreja Batista, Jardim Independência. Hoje eu quero cantar muito uma canção que se chama Feliz Dia dos Namorados. Que Deus abençoe a vida de todos, de toda a família e todos que estão aí. Vamos orar e assim, Senhor, por esse dia maravilhoso
todos podemos estar aqui, Senhor, com só quem está com falta de comer, Senhor, que você dá, Senhor. Pode abençoar todos esses dias maravilhosos que você dá, Senhor. Te pido por esses maravilhosos que você nos dá para todas as irmãs da igreja, Senhor. Por esse dia maravilhoso, Senhor. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos fazer a canção. Eu mando muitos beijos para suas crianças e para vocês. Que Deus abençoe a todos para você. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Que Deus abençoe. E tudo de bom vai acontecer para vocês. Para vocês, lê a Bíblia e ora. Lê a Bíblia e ora. Lê todas as páginas. Lê todas as páginas. E Deus abençoe. Hey, hey! Gostou muito dessa canção? Beijos e abraços para todos. Após essa homenagem aos casais, e mais uma vez desejando que Deus abençoe cada um de vocês, né? Cada membro da nossa igreja, cada casal da nossa igreja. Quero deixar com vocês o texto de Deuteronômio 32, 1 a 4. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é reto. Deus é santo e Deus é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. E neste momento nós vamos continuar com o nosso culto de adoração a Deus, cantando cânticos que louvem, que exaltem ao nosso Deus, a Cristo Jesus, seu Filho amado. Vamos cantar? Cante aí na sua casa também, louvando o Senhor. Um amor assim
te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, das vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, das vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei.
Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim.
Nós vamos então orar ao Senhor neste momento, nos preparando aí para a reflexão desta noite, desta oportunidade. Pai eterno, nós somos gratos porque temos o Senhor como Deus da nossa vida. Somos gratos porque o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para nos substituir naquela cruz, para levar sobre si toda a ira do Senhor por causa dos nossos pecados. Obrigado, ó Pai amado, por nos amar tanto. Obrigado, Senhor Deus, por termos o privilégio de sermos hoje chamados filhos de Deus. Fazemos parte de uma família, a tua família espiritual neste mundo, ó Pai. Aguardando ansiosamente a volta de Jesus, para que um dia estejamos então para sempre com o Senhor. A Ti nós desejamos, ó Pai, dizer que Tu és o nosso Deus e que toda honra, e que toda glória, e que toda adoração e toda majestade pertence somente ao Senhor. E é ao Senhor que nós queremos viver para honrar e glorificar a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, nessa nossa missão de evangelizar, mas também de adorar o Teu santo e bendito nome, reconhecendo em todos os nossos atos, pensamentos, reações, o poder do Senhor, a glória do Senhor. É a minha oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia ou acesse aí no seu smartphone Atos capítulo 8. É um texto bem conhecido de todos, que é sobre Filipe, o evangelista, e o eunuco. Atos 8, 26. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa, e sentado na sua carruagem lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que você está lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco, disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus sobre Filipe e o eunuco. Estamos falando aí sobre perseverando na vida cristã. Semana passada falamos sobre perseverando na comunhão. Falamos sobre a importância do amor fraternal. Se você não ouviu esse culto, não participou, tem ele lá na playlist do YouTube, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a evangelização, perseverando na missão de evangelizar. Mais um dos 5 propósitos da nossa igreja, do nosso CATES, né?
Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Vamos falar então um pouquinho sobre evangelismo, nossa missão de evangelizar. Por quem você foi evangelizado? Quem de vocês foi levado a Cristo por um testemunho pessoal? Alguém que chegou, um amigo, um familiar, expôs o Evangelho, expôs o plano de salvação em Cristo Jesus, e você então, através desse testemunho, foi alcançado para Cristo. Quantos dos que me ouvem neste momento já levaram alguém a Cristo através do seu testemunho? Chegou nessa pessoa, testemunhou com a sua vida, falou de Cristo, mostrou o poder de Cristo, mostrou a necessidade de arrependimento dos pecados e discipulou essa pessoa e levou-a ao batismo. Quantos de vocês já fizeram isso e têm os seus filhos na fé, né? Domingo passado falamos sobre a perseverança na comunhão, que é fundamental, né? O amor fraternal é fundamental para a vida cristã e para a vida da igreja nesse mundo. Hoje, então, falaremos sobre perseverando na missão de evangelizar. E a missão de evangelizar é demonstrar o amor de Deus às pessoas. Filipe, personagem principal do nosso texto, depois de liderar um grande avivamento, se você ler o contexto anterior, no capítulo 8 mesmo, aqui de Atos, você vai ver que ele liderou um avivamento fantástico em Samaria, né? Com a sua pregação, curas, libertação de espíritos imundos, conversões e batismo. É muito interessante o texto. Falando às multidões, ele foi surpreendentemente convocado agora para ir para um lugar deserto. Olha que interessante. O Espírito Santo tirou ele do meio das multidões, onde ele tinha pregado, feito milagres, né? Tinha havido muitas conversões, batizado muitas pessoas, e fala: agora você vai lá para o caminho deserto, caminho de Gaza. Agora você vai evangelizar uma pessoa. Aquilo que pareceu ser uma mudança de rota, foi na verdade a reafirmação de um princípio que permeia toda a Escritura Sagrada. Deus é uma pessoa e chama pessoas particularmente para receberem a salvação em Jesus e desenvolverem com Ele um relacionamento pessoal que essencialmente envolve comunhão e missão. Nesse episódio de Filipe, veremos que nele temos os princípios fundamentais que devemos aplicá-los em nossa responsabilidade de cumprirmos a nossa missão de evangelizar o mundo, perseverando nessa missão. O primeiro princípio que nós podemos ver nesse texto e aplicá-lo à nossa vida, a missão da nossa vida neste mundo, é perseverar na missão, envolve obediência e submissão. Obediência e submissão. Versículo 26. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul pelo caminho do deserto, que desce de Jerusalém para Gaza. E ele levantou-se e foi. Interessante. O anjo do Senhor disse a Filipe, a ordem do anjo foi bem clara, né? Objetiva, específica, concreta e direta. Mas do ponto de vista humano, parece ser absolutamente ilógica. Por que deixar uma cidade onde grandes coisas estavam acontecendo, grandes milagres estavam acontecendo, né? Demônios sendo expulsos, pessoas sendo lavadas pelo sangue de Jesus, salvas, batizadas, multidões, tirá-lo dali e mandá-lo para um lugar deserto? Aos olhos humanos, realmente é algo incompreensível.
Filipe, porém, não questiona uma possível ausência de lógica na estratégia divina. Obedece imediatamente. E no grego ele tem a ideia de obediência imediata. Ele não questiona. Então, quando Deus manda você ir até alguém, né, abre uma porta, e parece às vezes até estranho Deus colocar pessoas que você nem imagina na sua vida, obedeça. É uma mudança radical, mas nos faz pensar no grande amor de Deus que enviou Jesus para se fazer pecado no lugar do homem. Enviou Jesus para padecer até a morte como um malfeitor, sendo ele santo, justo e bom. Por amor ele se deu por nós, para aplacar a ira de Deus contra nós pecadores e merecedores da morte eterna, para que tivéssemos a vida, não mais a morte eterna, mas a vida eterna com ele. E Romanos 3, a partir do verso 25, ou a parte A do verso 25 de Romanos 3, diz: Deus foi quem enviou Jesus Cristo para levar o castigo pelos nossos pecados, e assim pôr fim a toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue e a nossa fé como meio de salvar-nos da sua ira. Em 1 João 4,10 lemos: e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Leighton Ford, vice-presidente por muitos anos da Associação Billy Graham, diz o seguinte: se o homem tem uma alma e ele a tem, e se essa alma pode ser perdida ou salva por toda a eternidade, e ela pode, então a coisa mais importante no mundo é trazer um homem, uma pessoa, a Jesus Cristo. Assim como ordenou que Filipe se engajasse no evangelismo pessoal, Deus determina também o nosso ide, ou indo sempre, e que saiamos obedientemente em busca do pecador que precisa de Jesus, que não conhece, não experimentou ainda o amor de Deus, e devemos obedecer ao ide de Jesus sem comodismo, que é um dos grandes males da atualidade, sem indiferença, sem medo e sem ativismo ou religiosidade. Hoje, claro, estamos impedidos de praticamente ir falar pessoalmente, apesar que isso pode acontecer, Deus pode te enviar, mas você pode fazer, enquanto não termina a pandemia, pela própria internet. Devemos também perseverar na missão de evangelizar, e isso envolve aproximação. Além de submissão da obediência, envolve também aproximação. E ele levantou-se e foi, versículo 27, um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Aqui temos outro personagem importante do texto, o etíope. Ele é apresentado como o alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, sendo o maior dos tesoureiros dela. O termo Candace aqui era um título hereditário, assim como também no Egito usava-se faraó. Candace era o título das rainhas mães que governavam o reino de Meroé. Portanto, o termo Etiópia, citado no texto, não se refere à Etiópia de hoje, mas ao antigo reino de Meroé ou da Núbia. É a região conhecida hoje pelo norte do Sudão,
ao sul do Egito, no continente africano. Ele era eunuco. O termo eunuco normalmente indicava alguém castrado, pois este era um costume antigo para os funcionários que trabalhavam com a rainha. Mas também o termo podia referir-se a um alto funcionário, ao oficial da rainha. Nós não sabemos qual é a realidade aqui. Segundo a lei, Deuteronômio 23:1, os eunucos eram proibidos de entrar no templo para adorar a Deus em Jerusalém. O texto nos diz que ele viera adorar em Jerusalém, não é? Não deixa claro se ele entrou no templo. Se o etíope era eunuco de verdade, não poderia ter adorado no templo de Jerusalém. Mas este adorar a Deus é equivalente ao adorador de Deus ou temente a Deus. Eram pagãos que se aproximavam com simpatia da fé judaica, mas não davam o passo de uma adesão clara como os prosélitos. Resumindo, Lucas cita esse homem com suas particularidades. Particularidade racial, ele era etíope, que é o atual Sudão, um representante do continente africano. Particularidade social, ele era um eunuco ou castrado, ou alto oficial de Candace, superintendente de todo o seu tesouro, um homem de grande importância na equipe econômica real, uma espécie de ministro das finanças. E particularidade espiritual, que viera adorar em Jerusalém, tinha interesse nas manifestações comunitárias de espiritualidade, e mais do que isso, vinha lendo o profeta Isaías, está no versículo 28. Tinha um grande interesse na palavra de Deus. Provavelmente alguém temente a Deus e interessado na palavra de Deus. Era um peixe a ser fisgado, a ser pescado. Nesse exato momento, Lucas diz que o Espírito Santo, que levara Filipe e aquele etíope para o deserto, diz a Filipe de forma direta, clara, inequívoca e desafiadora: aproxima-te deste carro e acompanha-o. O princípio missionário aqui é muito claro. A evangelização é um movimento do Espírito Santo que atua no cristão, plantando-o em lugares específicos, onde pessoas específicas precisam da graça de Deus revelada em Jesus. E ao mesmo tempo atua nessas pessoas, preparando-as para estabelecerem um diálogo que viabilize uma genuína transformação espiritual. Muito interessante, Deus nos envia a mim, envia a você, a pessoas específicas. E Deus pode usar formas e maneiras impressionantes e diferentes de fazer isso. Por que tirar Filipe de Samaria? Precisava tanto de ouvir de Deus, e onde um ministério maravilhoso estava sendo ali exercido, onde muitas vidas sendo salvas. Por que tirá-lo dali e levar para um lugar deserto e ali preparar alguém, uma pessoa, somente para que ele pudesse evangelizar essa pessoa? Deus é fantástico e Deus nunca erra. Irineu, a 180 depois de Cristo, escreveu que ele foi um missionário entre os etíopes. E a gente não pode nem duvidar disso. Deus pegou alguém ali num lugar deserto, que tinha interesse em Deus, era temente a Deus, mas ainda não era um salvo por Cristo, para depois fazer dele um missionário. E quantas vidas podem ter sido salvas por causa daquele homem? Aprendemos aqui que sem aproximação não há missão. Quanto maior forem os seus relacionamentos com pessoas que não conhecem a Jesus, maior a probabilidade do Espírito Santo agir através de você, criando pontes naturais para o reino de Deus.
Talvez você possa dizer: não gosto do meu trabalho, não gosto da minha escola, não gosto da minha vizinhança, da minha família, tem muita gente incrédula. Ótimo, uma grande oportunidade para ali você exercer a sua missão evangelizadora, para você ali testemunhar de Cristo Jesus. E Deus pode estar preparando essas pessoas, esses incrédulos aí, para que você testemunhe de Cristo. Aproxime-se deles, obedeça ao ir de Jesus, submeta-se a Jesus, aproxime-se dessas pessoas, peça discernimento e sabedoria de Deus e fale de Jesus. O Espírito Santo quer usar você para fazer e ser a diferença na vida dessas pessoas. Talvez você não precise realmente ir a um campo missionário. Talvez você possa pensar: eu não posso ir realmente a outros países. Mas na verdade você já está no campo missionário. Onde você está, este é o seu campo missionário. Peça a Deus que Ele use você. E perseverar na missão também envolve a verbalização. Versos 30 a 35, Filipe correu, assentou-se diante dele, com ele na carruagem, e perguntou: você entende o que está lendo? E na conversa que ele teve ali na sequência com o eunuco disse: olha, não entendo bem do que o autor está falando aqui. De quem? Dele? De outra pessoa? Era uma referência a Cristo, mas ele não sabia. E foi com aquela conversa que Filipe explicou tudo o que ele estava lendo, o significado do que ele estava lendo, até chegar, e é muito interessante, né? Então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Isso é o que nós precisamos fazer. E isso é o que as pessoas precisam. Elas precisam conhecer Jesus, não é a igreja. A igreja é só consequência. Eles precisam conhecer Jesus, porque só Jesus pode salvá-la. A partir da aproximação, Filipe sabiamente estabeleceu então um diálogo com o etíope, que nos dá duas dicas missionárias importantíssimas. Duas dicas missionárias importantíssimas. A primeira dica que o texto nos dá aqui, dicas missionárias, né? É que Filipe focou no interesse do etíope. Verso 30, compreendes o que vens lendo? Ensinando-nos que a evangelização só será eficiente se for uma resposta direta para as indagações da alma daqueles que queremos alcançar. Os temas da evangelização devem nascer, antes de tudo, no coração daqueles que queremos alcançar. Exemplo, o amigo que fala sempre da corrupção na política brasileira fornece um gancho para afirmar que essa corrupção não é uma exclusividade dos homens instalados nos palácios, mas de todos os homens que vivem longe de Deus. Então você começa a evangelizar, a testemunhar a partir daquilo que a pessoa está lendo, ou falando, ou comentando com você, ou que você está vendo na vida dela, se for um colega de trabalho ou alguém da família. E também Filipe focou na Escritura e em Jesus. O Espírito que falara com Filipe estava falando com o etíope, na medida em que ele lia Isaías 53. Ele estava assim no lugar certo, na hora certa, fazendo a leitura certa, com o interesse certo, com a pergunta certa ao lado da pessoa certa. E sem esconder sua ignorância, nem sua disposição para aprender mais, acabou ouvindo a mensagem certa. Jesus, segundo Isaías 53, e toda a Escritura, é a única oportunidade e meio da salvação oferecida por Deus ao homem pecador.
Aprendemos aqui que sem uma verbalização clara, simples, direta e amorosa das Escrituras, não adianta a aproximação. Só a aproximação é insuficiente, precisamos também falar, testemunhar com as nossas vidas e falar e expressar o amor de Deus verbalmente. E ao abordar as Escrituras, faz-se necessário estabelecer uma centralidade em Jesus. Jesus é o centro da Escritura Sagrada. E Ele é o único Salvador, o único meio, caminho da pessoa encontrar Deus, da pessoa encontrar a razão de viver, da pessoa encontrar a razão de ser feliz, de ter paz, de ter esperança. Jesus, Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa suficiência. E aqui mesmo em Atos 4:12, vai dizer: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus Cristo. E é isso que nós temos que falar para as pessoas. Você pecou, você peca, você tem erros, eu tenho. E só Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Arrependei-vos e crede em Jesus Cristo, confessando os seus pecados. Perseverar na missão, por último, envolve integração. Versículos 36 a 38, e é aqui muito interessante o texto, que Filipe, ao ouvir a explicação de Isaías 53, e entender que aquele ali era o Cristo que sofreria por ele, e ouvir de Filipe que só Jesus Cristo poderia salvá-lo, perdoar os seus pecados. E ele entendeu a necessidade de agregar-se a esse reino. E quando ele viu águas, ele disse: eis aí a água, eis aí a água. O etíope disse: o que me impede então, Filipe, de eu ser batizado? Filipe: não, nada o impede, se crês, se você crê em Deus de todo o seu coração. Ele disse: eu creio. Então a Bíblia fala, o texto na sequência vai dizer que ambos entraram na água, ambos desceram a água, e ali Filipe o batizou. Ele foi então integrado ao reino de Deus. Neste momento, quando ele foi salvo, na verdade não foi porque batizou, ele foi integrado ao reino de Deus quando aceitou e disse que cria em Cristo. Mas ele sentiu a necessidade de obedecer a Jesus Cristo através do batismo. E ele saiu da água muito feliz, alegre. Ele continuou alegre. Filipe foi levado pelo Espírito a um outro lugar. E o eunuco continuou alegre, feliz, muito feliz por ter encontrado Cristo, por ter se batizado, obedecido, né, a ordem de Jesus, de que quem crer deve ser batizado. E então Filipe foi, desde o começo, obediente a Deus, foi submisso a Deus, testemunhou, se aproximou e levou a palavra de Cristo àquele etíope, até levá-lo então também ao batismo, integrá-lo ao reino de Deus através do batismo. E claro que dali ele ia seguir, depois de obedecer a Jesus, de obedecer a palavra, ele ia seguir e ser uma testemunha, como provavelmente foi ali entre os seus conterrâneos na Etiópia. E hoje a gente tem dificuldades às vezes, né, com pessoas que vivem na igreja há anos e anos, às vezes até de igreja em igreja, anos e anos, e diz que é um cristão, mas nunca se batizam. É interessante. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo realmente não salva? Claro que não. Mas o batismo é uma forma
da gente sentir-se integrado à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo. E é muito importante. E quando há essa possibilidade de ser batizado, e apenas o ladrão da cruz não teve, mas foi salvo, quando há essa possibilidade, é importante que você se batize. É muito importante. O esforço da evangelização pessoal precisa ser estendido até uma integração eficiente de quem você está evangelizando através do batismo. Temos um antigo costume que deve ser quebrado, da gente convidar as pessoas para vir à igreja, para ouvir do Evangelho, para ouvir um apelo, aceitar a Cristo. Isso não funciona exatamente dessa forma. Tem que ir até a pessoa que precisa de Cristo. É um amigo, um familiar, um colega de trabalho, está precisando de Cristo, vai lá, a partir do que ele está precisando. E o Espírito Santo vai te direcionar a isso, você então testemunha de Cristo. Você discipula essa pessoa, e depois você leva essa pessoa para congregar na sua igreja, para ela sentir parte também da igreja, e ela então poderá ser batizada. Esse deve ser o processo correto, processo ideal. Concluindo aqui a visão geral da ação missionária de Filipe, em Atos 8, segundo John Stott. Método: samaritanos, evangelização de massa. Etíope, evangelização pessoal. Evangelização de massa foi o que ele estava fazendo ali em Samaria. E agora, na sequência, mesma sequência, ele faz a evangelização pessoal, evangelizando uma única pessoa, esse etíope eunuco. Mensagem: qual é a mensagem da evangelização? A mesma: Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo, suficiente Jesus Cristo. Público: alcançou para Jesus os primeiros samaritanos e o primeiro africano. Recurso: o Espírito Santo. O Espírito Santo usou Filipe tanto para falar aos samaritanos, que era um povo tão difícil, né? Tão rejeitado pelos próprios judeus, quanto para falar a uma única pessoa, aquele etíope. A missão para Filipe envolve 3 princípios, que também envolvem a nossa missão. Alguns missiólogos, de forma simples, dizem que é a missão 3Ps. Presença: precisamos nos relacionar com as pessoas que Deus naturalmente coloca no nosso caminho, para que no meio de uma amizade sincera ganharmos o direito de sermos ouvidos. Segundo P, de proclamação: precisamos verbalizar de forma simples, aproveitando as dicas e oportunidades do Espírito Santo, o que diz as Escrituras sobre Jesus. E terceiro P, persuasão. Precisamos ir ao ponto central. Todo homem é pecador e precisa arrepender-se e crer em Jesus, ser batizado e integrar-se à comunidade de Jesus. Essa ação missionária de Filipe trouxe para o etíope salvação e alegria. Versículo 39 vai dizer: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Qual a sua experiência de salvação? Ela te trouxe profunda alegria? Ou nada mudou na sua vida depois disso? Tem que haver uma grande transformação no momento em que você entrega a sua vida para Cristo. Entende o seu chamado. Entende todo o sofrimento de Cristo no seu lugar. Entende que Ele levou sobre si os seus pecados no madeiro. E que Ele levou sobre si a ira de Deus que estava sobre você. Deve haver grande alegria. E essa ação missionária de Filipe trouxe para ele a oportunidade para um novo empreendimento missionário. Dali o texto vai dizer:
Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Ele já tinha sido extraordinariamente usado em Samaria. Foi usado para o evangelismo pessoal. E agora seguiu evangelizando outros lugares. Tudo começou com um dispõe-te e vai. E ele pegou e foi. Submeteu-se à ordem de Deus. E essa é a mesma postura que o Senhor requer de mim, requer de nós agora. O melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. Palavra de William James. Deus quer usar você. Persevere na sua missão de evangelizar. Não sou capaz, a capacidade vem de Deus, vem do Espírito Santo. E Ele mesmo vai preparar pessoas e colocar diante de você. Como no exemplo aqui hoje de Filipe. Foi enviado, obedeceu num deserto, uma estrada deserta, mas ali Deus tinha preparado também aquele que haveria de ouvir a mensagem de salvação. Que Deus capacite e use você para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar neste momento. Pai eterno, nós te agradecemos por teres nos chamado, por teres perdoado nossos pecados, por teres levado através de Jesus ali no Calvário todos os nossos pecados e a ira que estava sobre nós, e por ter nos então feito filhos do Senhor, herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por sermos teus filhos. Agora o Senhor nos deu e deu a cada um dos teus filhos a missão de evangelizar, de ir, de pregar, de falar de Jesus. Capacita-nos a cumprirmos a nossa missão de evangelizar o homem perdido, o pecador que precisa de Jesus. Que o Senhor mesmo prepare essas pessoas para cada um dos teus servos, ó Pai. Irem até elas, debaixo da unção da graça do Senhor. E na instrumentalidade do teu Santo Espírito, poder então levar vidas aos pés de Cristo Jesus. Fica com a tua igreja, abençoa a tua igreja, abençoe-nos nessa semana, dá-nos a graça da tua presença, renova sobre nós a alegria da tua salvação e capacita-nos então para sermos usados e use-nos nessa semana, presencial ou mesmo pela internet, de alguma forma virtual, mas usa-nos, usa a tua igreja, usa o teu povo para levar vidas aos pés do Senhor, assim como tu usaste Filipe na vida do eunuco, do etíope. Abençoe-nos e permaneça sobre nós a graça, o amor do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Nós vamos concluir nosso culto ouvindo aí uma música, Fernandinho, Aline Barros, rendido estou. Nos rendemos ao Senhor, Ele nos alcançou. Estamos rendidos a Ele, para que a gente possa então fazer a vontade dEle, ser usados por Ele para a glória do nome dEle. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e lhe dê uma grande e abençoada semana. Amém. Neste tempo em que a figura do pastor tem sido tão atacada e também tão incompreendida, vale a pena essa reflexão. É verdade, sim, que há verdadeiros lobos disfarçados de pastores, mas há também aqueles que cumprem seu chamado, que se desgastam e dão suas vidas pelas ovelhas e pelo ministério. O valor de um pastor não é medido por sua popularidade, poder de persuasão ou quantidade de pessoas que atrai, mas sim pelo seu caráter e fidelidade a Deus. João 6, 66, 67. O valor de um pastor não é medido pela aprovação de homens, mas pela aprovação de Deus.
O pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens. Jeremias 3,15. O valor de um pastor não é medido pelo volume das entradas financeiras de sua igreja, mas por sua capacidade de suprir seu rebanho com a palavra de Deus. Há pastores que se preocupam com a lã. Há pastores que se preocupam com as ovelhas. O valor de um pastor não é medido pela satisfação de seus ouvintes, mas por sua pregação coerente aos valores do evangelho bíblico, capaz de transformar vidas. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, às vezes desagrada por confrontar o ouvinte com a verdade. O valor de um pastor não é medido por sua autossuficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de homens que às vezes julgamos fracos e incapacitados. 2 Coríntios 12, 9. O valor de um pastor não é medido por sua condição física, mas por sua condição espiritual. O valor de um pastor não é medido pela quantidade de amigos ou pessoas que o rodeiam, mas sim por seu amor às pessoas. O valor de um pastor não é medido pelos seus discursos, mas pela autoridade do seu viver. Mateus 7, 9. O valor de um pastor não é medido por seu poder de empolgar sua igreja ou plateia, pois seu chamado é para pastorear e não para animar auditório. O valor de um pastor não é medido pelas crises que passa ou deixa de passar, mas pela maneira como se comporta em momentos difíceis. O pastor é o homem frágil e pequeno, por meio do qual Deus realiza coisas grandes e extraordinárias. O pastor sabe que seu chamado é para pastorear. O verdadeiro pastor não se contextualiza ao mundo, mas se esforça para tirar vidas do mundo. O pastor de valor forma valores. Se você tem um pastor, agradeça a Deus, ore por ele e ame-o. Oi, pastor, tudo bem? Muito obrigada por cuidar das ovelhinhas, que são todos aqueles pessoal grande, e eu também sou uma ovelhinha, né? Muito obrigada por cuidar muito de mim, tá? Beijos, feliz dia do pastor.
perdido